A palavra de Deus nos diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos juntos em Tua casa. Tua palavra é lida diante de nós e todos temos a oportunidade de ouvir a Tua voz neste lugar, e é este o nosso grande interesse. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas humanas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, aquela que verdadeiramente alimenta, mais do que o próprio pão que comemos, o pão espiritual que nos mantém de pé. E é isso que te pedimos essa noite, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira que sejamos nutridos pela Tua palavra esta noite, Senhor. E usa, Pai, a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Dá-me a unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade. E abençoa todos que estão aqui para ouvir a Tua voz. É o que eu te peço também no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esta pequena palavra que lemos aqui está inserida num contexto que nós que conhecemos a Bíblia já tomamos conhecimento. Capítulo 4 de Mateus narra o episódio em que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o que diz a Bíblia Sagrada. E dentre as tentações, o diabo faz propostas a Jesus, tentando demovê-lo do seu propósito, daquela função que Deus deu a ele de salvar a humanidade. E as propostas malignas se sucedem, mas a cada uma delas Jesus traz uma resposta baseada na palavra de Deus. Primeira coisa que é importante notar aqui é que Jesus de fato foi tentado. Isso não é uma encenação. A Bíblia fala a respeito disso. E outra coisa que devemos também compreender é que o fato de ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Não há ninguém aqui que possa dizer que não se sente tentado em nenhum momento da vida a fazer algo que não agrada a Deus, a tomar uma posição que não é a posição de Deus. A tentação é algo com que vamos conviver diariamente. E o fato de sermos tentados não quer dizer que estamos pecando, porque o próprio Senhor Jesus, que não pecou, diz a Bíblia, foi também tentado. E a Bíblia esclarece em Hebreus, que eu queria ler com você, na carta aos Hebreus, no capítulo número 4, no versículo 15, ele fala exatamente sobre esta realidade. Em Hebreus, capítulo número 4, no verso número 15, está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, a Bíblia diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, a semelhança de cada um de nós, experimentou a tentação, foi tentado em todas as coisas, como nós também o somos. Mas há uma observação no final dizendo: mas sem pecado. Não cometeu pecado, não cedeu à tentação, mas de fato foi tentado. E isso é algo que pode acontecer a qualquer um de nós, e certamente acontece. E às vezes pode até ser conveniente que nós sejamos postos à prova, porque a prova certamente vai nos fortalecer quando passamos por ela, quando resistimos à tentação e não cedemos ao pecado. Então, nós somos provados também nesse sentido, e quando aprovados, nos tornamos pessoas melhores. Tentação faz parte da vida. Mas algumas coisas esse texto tem para nos ensinar,
especialmente nos argumentos usados aqui por Satanás para tentar Jesus. Veja, uma coisa importante, a Bíblia diz que Jesus estava no deserto, sozinho no deserto. Não havia ninguém junto a ele. E isso me mostra que a solidão não impede que alguém seja tentado. Não adianta se isolar do mundo, a tentação ainda ali pode nos alcançar. Mesmo estando sozinho, Jesus foi tentado. Mesmo tendo desenvolvido uma vida espiritual sadia. A Bíblia diz que Jesus permaneceu no deserto durante 40 dias e 40 noites em jejum e em oração. Então estava ele desenvolvendo uma vida espiritual naquele deserto. Mas isso também não foi impedimento para que ele fosse tentado. Mesmo que eu me isole do mundo, serei tentado. Mesmo que eu tenha uma vida espiritual ativa, abundante, serei da mesma forma tentado. E ele é tentado pelo inimigo, que tenta sutilmente colocar uma dúvida no seu coração. E é essa dúvida que também hoje em dia Satanás tem feito da mesma forma todo esforço para colocar no coração de cada um de nós. A dúvida é a estratégia do diabo. Enquanto a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, Satanás trabalha com a dúvida, que é o oposto à certeza. Ele trabalha colocando a interrogação, para que a gente duvide, para que a gente não acredite. É a mesma estratégia que ele tem usado até o dia de hoje, da mesma forma que usou com Jesus, usa conosco, usa com nossos jovens, usa com os nossos adolescentes. E todas as afirmações do diabo aqui, elas sempre incluem um se. Veja o texto que eu li, diz: o tentador, aproximando-se, lhe disse, se é a tentação. Sempre há uma dúvida introduzida pelo se. Se és filho de Deus, se realmente você é filho de Deus, se realmente você se encaixa nessa descrição, então faça isso, então faça aquilo, então prove isto, então demonstre isto de alguma forma. Então, na verdade, na sua tentação, ele está colocando uma dúvida que sempre foi uma certeza para Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Isso não foi ouvido por todos, inclusive por Jesus. Havia uma afirmação explícita de Deus que todos ouviram: este é o meu Filho amado. Mas o diabo vem para duvidar desta afirmação de Deus. Sempre ele coloca a dúvida. Quando no paraíso, ao tentar Eva e Adão, ele faz a mesma coisa. Ele diz: não é bem isto que Deus falou. Deus disse, mas não é bem assim. Não é desta maneira. Há uma dúvida sendo sempre colocada no nosso coração. Porque a dúvida, como já disse, é o contrário da fé. Então Satanás, ele não faz uma negação direta. Ele não chega para Jesus e diz: você não é filho de Deus coisa nenhuma. Ele coloca a interrogação. Não é uma afirmação direta, porque às vezes a afirmação parece tão absurda que nós logo a rechaçamos. Mas o problema é a pontinha da dúvida que é colocada. Como se diz no popular, é a pulguinha atrás da orelha. É aquele pontinho de dúvida que me faz questionar. Algo que a princípio parece tão real, tão claro, tão limpo, mas aquela duvidazinha maligna vem para me fazer pensar um pouco mais sobre aquilo. Então a dúvida, ela é mais eficaz do que uma heresia. Colocar em dúvida a nossa fé é mais eficaz do que ensinar uma heresia, que é gritantemente errada. Logo a gente se alerta quando a coisa é flagrantemente contrária. Mas quando a coisa coloca uma dúvida, aí é que começa o perigo e o problema.
ele pôs em dúvida algo que era claro, como eu te falei. Meu filho amado, meu filho, filho a quem gerei. Desde o Salmo número 2, versículo 7, a Bíblia já falava do Messias como filho. A Bíblia já anunciava que o Messias que havia de vir era o Filho de Deus. E isso é claro nas Escrituras. Mas Satanás questiona se você é filho realmente, se isso é verdade realmente. Faça alguma coisa para provar essa verdade. Então ele põe em dúvida toda a vida de Jesus até aquele dia, e assim ele tem feito com a gente. Eu creio que muitos já devem ter passado por essa experiência, em que momentos da vida se coloca um si em algo que é tão claro e evidente para nós, mas há uma dúvida sendo colocada no coração. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo amado pelo Senhor? Será que Deus te ama realmente, como a Bíblia diz? Se é verdade isso, por que você às vezes passa por tantas lutas? Por que às vezes as coisas não dão certo para você? Por que às vezes coisas ruins podem acontecer? E aquilo é uma dúvida que é colocada em algo tão claro, como dizem as Escrituras: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal maneira, Deus me ama, Deus ama você, mas a dúvida vem para que você não acredite nisso, para que você desconfie disso, baseado em circunstâncias e não na verdade da palavra de Deus. E ali vem a interrogação sendo colocada. A nossa filiação, queridos, é clara nas Escrituras, tanto quanto era a filiação de Jesus. Não há dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus, mas Satanás coloca a dúvida. Não há dúvida de que eu hoje me tornei um filho de Deus, que você que se rendeu a Cristo se tornou um filho de Deus. Leia na Bíblia o que diz João capítulo 1, verso 12. O que está escrito lá? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam também de Deus um poder transformador, que transformou, que fez você se tornar um filho de Deus. Antes de receber Jesus, eu sou uma criatura de Deus. Mas no momento em que eu o recebo como Senhor da minha vida e o confesso aberta e espontaneamente essa verdade, eu me torno filho de Deus pelo poder de Deus que é ministrado a mim. Então, se eu realmente recebi Jesus como meu Senhor, não há dúvidas de que eu sou um filho de Deus. Em nenhum momento, por causa de nenhuma circunstância, eu posso duvidar daquilo que Deus fez por mim, do amor que Deus tem pela minha vida. O apóstolo Paulo dizia em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há tribulação, não há anjos, principados, demônios, problemas que venham a me separar do amor de Deus. Então eu tenho que ter esta certeza e esta convicção de quem eu sou. Isso é a minha identidade. Quem eu sou de verdade. Essa identidade é mais importante que a carteira, que o RG que a gente carrega. Porque ali não diz tudo sobre nós. O que importa é meu nome estar registrado no livro da vida, porque eu criei em Jesus e o confessei como meu Senhor. Recebi de Deus uma identidade nova. Me tornei um filho de Deus. E agora não há nada nesse mundo, nem no mundo espiritual, que possa me separar do amor de Deus, como diz a Bíblia Sagrada. Então Satanás certamente continuará tentando dizer para mim que isso talvez não seja bem assim, que as circunstâncias da vida podem mudar, mas isso é imutável.
porque eu fui feito filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quem crê no nome de Jesus. Isto é imutável, queridos. Mas o diabo não desiste. Ele vai tentar sempre. Ele vai continuar tentando. Ele vai insistir um pouco mais. E enquanto estivermos vivos, ele estará sempre, como diz a Bíblia, andando em derredor, rugindo como um leão, procurando devorar. E a maneira que ele encontra para entrar e devorar é esta dúvida que ele coloca, para que eu abra ali o espaço para que ele entre. Enquanto há a fé, há a certeza. Enquanto há a certeza, existe a barreira impenetrável, o escudo da fé, como diz a Bíblia. E ali eu fico impenetrável. Mas quando vem a dúvida, mas quando é colocado o questionamento, ele tenta de novo me escravizar. Eu que fui livre do pecado, eu que me tornei livre em Cristo, ele agora tenta mais uma vez me escravizar. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo número 6 e versículo número 7, a palavra de Deus diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Percebe a realidade do que é ser filho? Ser filho é deixar de ser escravo, irmãos. Não somos mais escravos do pecado, porque fomos alcançados pelo amor e pela graça de Deus. E Ele nos tirou da condição de escravidão e nos trouxe a condição de filhos. E agora, como filhos, nos tornamos herdeiros, porque aquilo que é do Pai também pertence aos filhos por herança. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Eu não posso me deixar escravizar novamente, com nenhuma dúvida que seja colocada no meu coração por Satanás. Em Romanos, no capítulo 8, como eu citei, quero agora ler com você Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, a Bíblia diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não recebi espírito de escravidão, pelo contrário, eu fui livre da escravidão. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Eu fui livre da escravidão. E é por causa desse amor de Deus por mim, porque eu o recebi e Ele me deu o poder de me tornar seu filho, eu fui por Ele adotado em amor. Somos filhos do coração de Deus, adotados em amor, e temos o direito de chamar papai. Abba é pai, pai, Abba, pai, papai, é o sentimento mais carinhoso, é a palavra mais carinhosa que se pode dizer ao pai. Temos o direito de chamá-lo papai agora, porque fomos amados, libertos, livres da escravidão, trazidos para a família de Deus, adotados em amor, tornamo-nos herdeiros de Deus, como diz aqui a Bíblia Sagrada. Agora Satanás sustenta essas dúvidas, sempre vai tentar, e ele sempre usará a mesma coisa, as circunstâncias da vida. Jesus estava no deserto. Deserto não é um lugar legal para estar. Mesmo estando em jejum e oração, desenvolvendo uma vida espiritual abundante, não é um lugar confortável. Passar muito tempo em jejum também não é algo confortável. Então é nesse aperto aparente que as circunstâncias promovem, que Satanás entra com o ser, com a dúvida, para que eu e você possamos admitir qualquer tipo de questionamento.
Veja, você está sozinho nesse deserto. Mais ou menos é isso que Satanás está dizendo. Como que um pai deixaria você aí sozinho nesse deserto? Será que você é realmente filho de Deus? Você está só. E às vezes acontecem momentos na nossa vida, irmãos, jovens, adolescentes que foram aqui ensinados, que a gente vai se sentir sozinho. E não em todo momento nós estaremos acompanhados. Às vezes, em momentos cruciais na vida, a gente vai se sentir só. E muitas vezes, nesse momento, Satanás vai chegar com a mesma historinha, dizendo: como pode você estar sozinho? Deus não te ama? Você não é filho de Deus? Como é que ele deixaria um filho seu sozinho desse jeito? Só que Jesus responde a ele com a palavra. E nós temos muito na palavra para responder. Quando Satanás disser isso para você, abra a Bíblia em Isaías capítulo 49, verso 15. Olha a palavra que você tem que responder a ele. Isaías 49, no versículo 15, há uma palavra de Deus que é a resposta. Deus está dizendo ao seu povo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Veja, é difícil que uma mãe esqueça de um filho que mama, mas até isso acontece nesse mundo doido. Mas Deus diz: ainda que isso aconteça, seja possível, eu jamais me esquecerei de você. Então, mesmo que você esteja sozinho, Deus não esquece de você. Essa é a resposta que cala a boca de Satanás. Quando ele vier com essa história: você está no deserto. Deserto não é lugar para um filho de Deus. Você não devia estar aí, você devia estar nos palácios. A Bíblia não diz que você é herdeiro. Como é que você pode passar por um deserto? Irmão, deserto faz parte da vida, queridos. Muitos homens passaram pelo deserto, homens de Deus, e o deserto foi produtivo. Moisés, antes de libertar o povo, ele passou por um deserto pessoal, antes de ser o grande instrumento que foi nas mãos de Deus. Deserto é a oportunidade de aprender, mas Satanás vem questionar dizendo: filho de Deus não vive no deserto. Teologias loucas estão aí para afirmar isso também. Filho de Deus vive do bom e do melhor. Você não pode, se você está passando esse deserto, tem alguma coisa errada com a sua filiação. Será que você é mesmo filho de Deus? Mas a Bíblia tem resposta. Leia comigo Salmo 139. Salmo 139, você conhece, versículo 7 até o versículo 10. Davi diz algo aqui maravilhoso. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então não há um lugar nesse mundo que eu possa fugir da presença de Deus. Mesmo quando eu estou no deserto, Deus está comigo ali. Talvez as circunstâncias sejam tão adversas que eu não consiga perceber a presença dele, mas ele está. E Davi tinha esta certeza: não há lugar nesse mundo, nesse universo em que eu possa fugir da presença de Deus. Se eu for para o lugar mais alto, ele está. Se eu descer o lugar mais fundo, ele também está. Se eu estiver no meio do deserto, ele está lá comigo. Essa é a realidade que Satanás não quer que você acredite. Ele quer questionar a sua filiação, a sua identidade a todo custo. O deserto é um lugar de problemas. Eu nunca passei uma noite no deserto, mas não deve ser um lugar bom. Devem ter animais peçonhentos, feras, perigos, coisas que acontecem nos desertos da vida. E aí, se você está no meio desses animais, e a Bíblia diz para você que Deus está contigo, mas Satanás vai questionar: como é que pode você estar aí, com essas feras te cercando, querendo te devorar, querendo te fazer mal?
Deus não está vendo esse teu sofrimento? Olha o que diz a Bíblia em Isaías ainda, agora no capítulo 43, no versículo 1 até o versículo 3. Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não há deserto, não há animais selvagens, não há bichos peçonhentos que possam contra a presença de Deus na vida de um filho seu, na vida de alguém que foi salvo. Ele é o meu Salvador. A Bíblia diz: ele é o meu escudo e a minha fortaleza. Não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. Mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, Ele está ao meu lado. Mas Satanás não para de tentar. Ele sempre vai dizer: se és filho de Deus, será que é verdade? E no caso, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, certamente Jesus teve fome. E aí ele se aproveita disso para dizer: você está com fome? Como é que pode um Deus tão poderoso deixar um filho seu com fome? Um filho que ele ama. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você não pode fazer aí um milagre para mostrar essa filiação? Porque eu desconfio que ela realmente seja verdadeira, que você está passando necessidade. E às vezes, queridos, na vida, nós podemos passar por algum tipo de necessidade. Nem sempre tudo nos sorri, nem sempre nós temos tudo o que desejamos. Às vezes passamos por algum aperto, e isso faz parte da vida. O apóstolo Paulo já dizia: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e sei também ter falta, ter escassez. As coisas podem acontecer, mas isso não quer dizer que Deus não está comigo. Mas Satanás faz o seu papel. Ele vai questionar: é verdade mesmo que você é filho? Como é que você está sentindo falta disso aí? Como é que você está sentindo fome? Como é que você está querendo alguma coisa e não tem? Se você fosse filho, ele já tinha dado a você. Essa é a questão que ele sempre coloca. Mas volta lá em Isaías agora no capítulo 41, olha a resposta para ele. 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo, perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Deus está no deserto. Deus está quando alguma coisa falta. Deus está quando alguma coisa dá errado. Não vai faltar para sempre. Não vai dar errado para sempre. Eu não vou morrer no deserto, porque Deus está comigo. Então o questionamento sempre virá, mas a fé vai dizer ao contrário. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, porque eu tenho fé. Eu não duvido nem um minuto da minha filiação, porque eu tenho certeza daquilo que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza de quanto fui livre por Ele. Eu tenho certeza do seu amor por mim. Essa é a nossa resposta, e responder com a palavra. Satanás disse: manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus disse: mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu a Satanás, não com ofensas ou com briga, ele respondeu com a palavra de Deus.
Por isso é importante que a gente conheça a palavra de Deus. Como foi dito hoje pela manhã, querido, cresça na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque ela é a resposta às tentações, ela é a resposta às dúvidas que o diabo tenta colocar na nossa vida, no nosso coração. Se você não conhece a palavra, você não vai saber o que responder. Mas na palavra nós respondemos aqui cada um dos questionamentos do diabo a respeito das circunstâncias da nossa vida. Quando eu vivo da palavra de Deus, eu não me abato. Pelo contrário, eu recebo de Deus a força, o ânimo, a fé. Por isso a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação. A fé vem pela pregação. Então, quando eu conheço a palavra, eu me fortaleço, a certeza fica mais firmada dentro do meu coração. E eu então reconheço a minha identidade em Cristo. E ninguém vai poder dizer que eu não sou aquilo que Deus diz que eu sou. É essa a diferença. É isso que nós precisamos entender. E aí, queridos, quando isso vem do diabo, é certamente uma prova, um fato de que realmente eu sou filho de Deus. Ele questiona porque ele sabe que eu sou filho. E ao invés de duvidar, eu preciso ter mais certeza ainda. Porque Satanás não tenta aqueles que já estão no seu poder. Se eu sou tentado, é porque eu estou com Deus. Se eu sou tentado, é porque realmente Deus tem um propósito na minha vida. Ele não perde tempo em tentar aqueles que não lhe darão nenhum prejuízo. Por isso ele tentou Jesus, porque ele sabia o que Jesus iria fazer: destruir as obras do diabo. É isso que a Bíblia diz. Então ele se preocupou com isso. Mas com a gente, se nós realmente somos filhos de Deus, e ele vem nos tentar, isso não deve nos abater, pelo contrário, isso é uma evidência de que nós estamos no caminho certo. É uma evidência de que Deus cuida de nós. E quando nós vencemos a tentação, dizemos não ao pecado, nós nos tornamos mais fortes. Se vencemos a Satanás, podemos vencer qualquer homem, qualquer dificuldade, qualquer barreira que nos apresente a vida. E aí, queridos, quando a gente passa pela tentação, também há um sinal nos dado pela Bíblia, voltando ao texto inicial, aonde lemos em Mateus capítulo 4, o texto prossegue, e lá no versículo 10, quando termina esse episódio, a Bíblia diz assim: então Jesus lhe ordenou, depois das 3 tentações, depois das 3 respostas de Jesus na palavra, ele então ordena: retira-te, Satanás. Olha a palavra de novo. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A última resposta de Jesus. E aí o verso 11 diz: com isso, o diabo o deixou. E o que aconteceu depois? Eis que vieram os anjos e o serviram. Veja, quando a gente passa pela tentação, irmãos, não é para ninguém se desesperar, é para ficar firme, confessando o nome de Jesus, confessando a palavra de Deus, a nossa fé, porque no final da história, os anjos nos servirão. A Bíblia diz: o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardes de tropeçar. O Senhor dá ordem aos anjos para que se acampem ao redor daqueles que o temem e os livre de todo mal. Então a tentação vem, mas se eu resisto, é um sinal de que logo virão os anjos para me servir. Logo virá a provisão de Deus que eu estou esperando. Resista até o final, meu irmão. Resista em todo o tempo, não ceda à tentação, porque a recompensa vem, os anjos do Senhor o servirão, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí você vai experimentar a paz, porque quando cedemos à tentação, experimentamos a culpa, experimentamos o peso na consciência,
experimentamos a decepção com nós mesmos, mas quando resistimos e vemos o agir de Deus, vemos a provisão de Deus, vamos experimentar a paz que vai exceder todo entendimento humano. Veja, a Bíblia diz no Evangelho segundo Marcos, pouco adiante, no capítulo 4, no versículo 39, assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois de toda a agitação daquele mar, depois de todas as ameaças daquela tempestade, Jesus repreendeu o vento e o mar. E a Bíblia diz que se fez bonança. Não, ela diz que se fez grande bonança. Veja, foi uma paz além do normal. O mar se aquietou de uma tal maneira, mais do que é costume quando ele está quieto. Foi uma bonança maior do que o normal quando aquele mar está quieto. Então, quando nós resistimos às dificuldades, às tempestades, aos ventos, permanecermos firmes, os anjos vêm para servir. E aquilo que a gente experimenta é melhor do que se pode imaginar. É uma bonança grande, não uma bonança comum. Não é apenas uma calma, mas é uma calma maravilhosa. E isso está reservado para aquele que crê, permanece, confia e certamente não se deixa levar pelo si do diabo. Se és filho de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O ser de Deus, ele é diferente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Mas Deus prova. E há uma diferença entre tentação e provação. A tentação do diabo tem o objetivo de desqualificar. O que o diabo queria ao tentar Jesus? Que ao ceder em qualquer daquelas afirmações, Jesus fosse desqualificado. Ele dissesse: está vendo, esse aí não serve para salvar. Assim ele tenta nos desqualificar através da tentação, para dizer: olha, esse aí não é crente coisa nenhuma, esse aí é conversa fiada. Mas a prova de Deus tem outro propósito completamente diferente. Quando Deus prova um fiel, o que ele deseja é aprová-lo. Ele deseja que essa prova se transforme num instrumento para mostrar para mim que eu estou capacitado. É igual quando você vai fazer uma prova no colégio, você estudou, você conhece a matéria. Essa prova não te traz medo, porque ela simplesmente vai mostrar o resultado que você plantou. Você vai tirar a nota boa porque você espera isso, porque você sabe que está preparado. Então a prova de Deus tem esse objetivo na nossa vida: mostrar para mim mesmo que eu aprendi, mostrar para mim mesmo que eu estou bem e na direção de Deus. Deus, quando prova, deseja me aprovar. O diabo, quando tenta, deseja me derrubar. Por isso eu termino essa mensagem dizendo para a gente o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo número 12. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 12, o apóstolo Tiago nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Guarde firme a tua fé, a tua posição diante de Deus, a tua identidade no Senhor. Quem você é? Filho de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus, protegido por Deus. Essa é a nossa condição. E nada nem ninguém poderá nos separar desse amor. Crê você nisso? Então viva essa verdade no seu coração. Que esta fé seja mostrada e sustente a tua vida nesse mundo. Amém?
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, a Tua palavra nos revelou verdades esta noite. Verdades a respeito do Teu amor por nós. Verdades a respeito daquilo que o Senhor realizou na cruz. Eu confio na Tua obra na cruz. Eu confio na grande salvação que o Senhor conquistou para mim. E se eu confesso o Teu nome, recebi o poder de me tornar Teu filho, fui adotado em amor, tenho o direito de Te chamar papai, tenho direito à Tua herança, Senhor. E nada nem ninguém poderá se levantar contra aquilo que o Senhor realizou na minha vida. E eu Te peço, ó Deus, que cada um dos meus irmãos essa noite, que Te conhecem como Senhor, que Te confessam como Senhor, tenham esta certeza no coração, para que nenhuma circunstância adversa desta vida possa abalar essa confiança para com Deus. Nenhum deserto, nenhuma falta, nenhuma escassez, nenhuma notícia ruim possa abalar essa certeza. Eu sou filho de Deus, os anjos do Senhor serão enviados para me guardar e me servir. O Senhor dá ordens aos seus anjos para me guardar. Eu creio na palavra de Deus, eu confio no meu papai. Que esta seja a verdade no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. É o que eu Te peço, orando, abençoando os crentes nesse lugar. Fortalece, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.